boas-vindas aí em nome da Federação aos nossos espectadores. Fique à vontade, meu irmão. Boa noite, Fred. Satisfação muito grande estar aqui com você e abraçá-lo virtualmente, aos internautas de toda a rede Amigo Espírita, aos espíritas capixabas, em especial aqueles que formam a grande comunidade do Sexto CRE. O Sexto CRE, Sexto Conselho Regional Espírita, congrega 20% das casas espíritas do nosso estado. Então, é o maior em termos de volume de espíritas nessa circunscrição. E a Semana Espírita, na sua 16ª edição, ela já é tradicional, no sentido de mobilizar, no sentido de trazer a reflexão, sempre uma temática muito atual dentro daquilo que trata a doutrina espírita. Esse ano não poderia ser diferente, não poderia ser mais adequado. Educação para os novos tempos. Tempos esses que estão inaugurados e que já foram previstos no último capítulo da Gênesis pelo codificador Allan Kardec. Então, nesse instante, nós da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, que apoiamos esse movimento, uma vez que o CRE faz parte de toda essa grande família federativa, queríamos mais uma vez parabenizar a todos os organizadores e abraçar carinhosamente, virtualmente, cada um de vocês. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, Emília, e a todos vocês. Que tenhamos uma excelente noite. Um abraço, Fred, querido. Obrigado, Fabiano. É isso aí. A ideia é a gente aproximar um pouquinho e matar um pouco a saudade, né, meu amigo? É isso aí. Vamos lá. Mas a gente já quer começar a trabalhar. E aí, Lorenza, acho que tem um recadinho para a gente, não tem uma reflexão inicial? Tenho sim, do livro Vida Feliz, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo. Vou soltar uma página aqui aleatória. Foi a lição de número 12. Vamos lá. É curtinha. Nunca retribuas maldade com vingança ou desforço. O homem mau se encontra doente e ainda não sabe. Dá-lhe o remédio que minorará o seu aturdimento, não usando para com ele os recursos infelizes de que ele se utiliza para contigo. Se alguém te ofende, o problema é dele. Quando és tu quem ofende, a questão muda de configuração e o problema passa a ser teu. O ofensor conscientiza-te disso e segue tranquilo. Que mensagem boa, hein? Ainda bem que foi sem querer, né? Foi acaso, mas acaso não existe. Obrigado. Toca a bola para espiritualidade. Isso aqui. Fica com a gente, daqui a pouco você tem perguntas que eu sei, né? Gente, obrigado, Lorenza, pela sua companhia, por estar conosco. A gente vai convidar agora essa nossa amiga querida, o Movimento Espírita conhece bastante ela, professora da Universidade do Rio Grande do Norte. Não confunda Rio Grande do Norte com Norte, é Nordeste. Ela sempre me chama atenção sobre isso. Sandra Borba, querida, nossa educadora, nossa evangelizadora. Vamos conversar um pouquinho sobre essa educação para os novos tempos, minha querida. Só liberar seu microfone. Vamos conversar em 30 minutos. Vai ser uma honra te ouvir. E depois vamos fazer perguntas. A gente tem dúvidas também. Ok, então vamos lá. Inicialmente, nosso boa noite a todos. Cumprimentar inicialmente a todos aqueles que integram a nossa Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, especialmente o seu sexto conselho, que promove este evento, a 16ª Semana Espírita. Cumprimentar todos os que estão conosco na telinha, como chama agora, viu? As janelinhas, melhor dizendo, né? Então, vamos conversar um pouco em torno do tema central, educação para os novos tempos. E nós aproveitamos também para saudar todos os nossos irmãos internautas que nos acompanham pelos diversos canais mediáticos, especialmente pela rede Amigo Espírita. Então, fica aí o nosso registro, né, da nossa alegria em participar desse momento. Bem, mas a temática, como já foi colocada tanto pelo Freire quanto pelo nosso irmão Fabiano, é muito complexa, porque falar sobre educação já é complicado, né? Falar em 30 minutos, mais complicado ainda. E falar sobre educação para os novos tempos, a coisa é quase impossível, mas a gente vai tentar aí dentro do que a gente pode, né? Costumeiramente dizemos nós de educação que a educação é terra de ninguém,
Por quê? Porque todo mundo se enxire. Enxerir é uma expressão nordestina. Vamos lá, todo mundo se mete, todo mundo dá pitaco, né, em relação à educação, e o termo ele termina sendo aplicado nas mais diversas áreas. Né? Então, se fala educação financeira, educação sexual, educação fiscal e assim por diante. Nós vamos ter que fazer alguns recortes, né, para podermos nos entender nesse sentido. Nós vamos aqui situar a educação em duas direções. A primeira direção é todo aquele ato intencional de influenciar comportamentos. Né? Então, toda vez que se procura intencionalmente com que A ou B atinjam determinado comportamento, ou incorpore, internalize determinado comportamento, aí você tem um processo pedagógico, um processo educacional. E dentro da própria nomenclatura espírita, isso redundará na criação de hábitos, que é a definição específica do nosso qualificador Allan Kardec, e definição esta que foi corroborada também pelo Espírito de Verdade. Então, você tem a influência e você tem a formação, a criação de hábitos. Aí você tem o chamado processo educacional, ok? Mas nós vamos para essa expressão que colocaram aí, novos tempos ou complicação, né? Porque essa expressão ela tem sido usada por N companheiros, inclusive de denominações religiosas, para significar a volta de Jesus, ou então para significar questões vinculadas apenas ao divino, a manifestação do divino e assim por diante. Aqui nós trataremos de novos tempos não como uma utopia. Utopia é uma palavra que significa lugar nenhum, e utópico é considerado o cidadão que, de repente, imagina algo que nunca vai acontecer. Né? Então, por isso ficou conhecida a expressão utópica. É utopia. Utopia é como Cidade do Sol, né? E outras que temos por aí, de autores clássicos, é como se fosse algo inalcançável. Eu prefiro uma expressão muito rica de Paulo Freire, que nos diz o seguinte: utopia é fazer o possível hoje, para amanhã fazer o que é impossível hoje. Preste atenção. Utopia seria fazer o possível hoje, para amanhã fazer o impossível hoje. Então, a utopia, ela, na verdade, é o sonho, né? Aquilo que conduz o homem sob o ponto de vista do seu desejo de criação de algo melhor. Né? É o desejo íntimo, que pode ser tanto individual, como também pode pertencer a grupos e até mesmo a sociedades, né, maiores, no sentido de melhorias, no sentido de aquisição de determinados padrões civilizatórios, né, que as pessoas que constituem esses grupos já conseguiram, então, alcançar. Mas, quando a gente fala em novos tempos, a gente, então, está se contrapondo àquilo que seria um tempo que está ou esteve. Porque quando a gente fala em novo, é algo que ainda virá, né? E se contrapõe ou tem que ser melhor do que aquilo que está ou que esteve. Então, nesse sentido, nós temos que fazer o chamado olhar, né? O olhar retrospectivo, para poder entender. Vamos, então, ver essas duas terminologias, tanto em relação ao aspecto da educação intelectual, quanto em relação ao que vamos denominar de educação sociomoral, para a gente poder entender um pouco o que é que esse novo tempo, ou esses novos tempos, terão que nos trazer como algo melhor, como algo mais aceitável, inclusive diante dos novos padrões de conhecimento que nós temos. Então, sob o ponto de vista, por exemplo, da educação, mas da educação intelectual, o que é que nós vemos hoje, vimos ontem, e provavelmente a gente ainda vai ver um tempinho, né? O que é que a gente precisa superar para que essa educação, por exemplo, intelectual, ela possa acompanhar esses novos tempos, ou esse desejo nosso de melhoria para o futuro. Então, primeiramente, nós teríamos que pensar que uma educação intelectual ela tem que superar o ranço
que é mais do que secular, é milenar, que é a questão da visão de educação formal, especificamente, como transmissão por parte de alguém que sabe e assimilação por parte de alguém que não sabe. Daí a chamada relação professor-aluno. E essa relação de forma passiva, em que o aluno, usando uma expressão que foi muito comum nos anos 60, 70 e até hoje também, é como se ele fosse um banco, e aí o professor vai e faz o depósito de um conhecimento. É o que Paulo Freire denominava de concepção bancária da educação. Ela sobrevive, né? Hoje, quem acompanha filhos, netos, sobrinhos, enfim, né? A nossa criançada, os nossos adolescentes nas escolas, nós ficamos surpresos. Nesse momento de pandemia, então, pelo conjunto das chamadas aulas virtuais, a coisa, de fato, extrapolou o bom senso. Então, hoje nós temos conteúdo, e é só conteúdo, 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 e a turma ficando louca, enlouquecida, né? Então, tem criança que se dá bem, tem adolescente que gostam, principalmente os mais tímidos, os mais disciplinados, mas são as almas inquietas, criativas, críticas, não conseguem. Então, a gente vive atualmente uma coisa estranha, que é a utilização de um recurso moderno, mas a prática é tão antiga quanto na época dos famosos bancos escolares. Então, é necessário superar aquilo que nós caracterizaríamos como uma postura passiva daquele que recebe um conteúdo. É superar também a mera imitação, ou então repetição, ou aplicação condicionada de determinados conteúdos, sem criatividade, sem inventividade, né? Enfim, é um trabalho hercúleo que nos aguarda na área da educação, de superação de todos esses formatos que são muito antigos. Por isso, dentro da nossa área, se diz que a educação é um grande paquiderme, né? Ou seja, é difícil, porque qualquer mudança parece que cria uma confusão imensa, resistências também muito grandes, né? E assim por diante. Bem, e o que é que ocorre agora nessa chamada educação sociomoral, que também é importantíssima, porque a educação não é só educação intelectual, é educação sociomoral. Então, que tempo é esse que a gente está vivendo e que a gente percebe que tem que superar? A primeira coisa seria exatamente a superação do que hoje, não temos tempo para fazer análises mais para trás, mas nós temos hoje uma característica social muito complicada, né? Que é o chamado relativismo moral, relativismo ético, né? Uma indiferença pelo próximo, que está aí estampada, basta você assistir um jornal e você fica horrorizado com tudo aquilo que ainda encontramos, né? Então, precisamos superar. Nenhum tempo novo ele vai se instalar, né, com essas situações que vivemos ontem e que ainda estamos vivenciando hoje. Temos também que superar uma característica própria da nossa sociedade, que é a viciação em diversas áreas, né? Então, nós temos a área do fumo, da droga, do sexo, né? Da compulsão, inclusive pelo eletrônico, né? Pelo celular, pela mídia, nós temos tudo isso, tá? Então, nós temos inúmeras viciações altamente moderninhas, né? E que trazem também grandes problemas, não apenas para aqueles que são os seus usuários compulsivos, como para o próprio entorno. Também temos uma grave dificuldade no sentido de uma educação para um novo tempo, para novos tempos, se a gente não superar, principalmente, a chamada visão hedonista e materialista que nós temos. Por isso, lá atrás, em 1857, quando Kardec publica o Livro dos Espíritos, está lá bem claro, da Lei do Progresso, como é que o Espiritismo vai ajudar esse progresso, e a resposta, inclusive, é a única vez que aparece a palavra nesse sentido, tá? Destruindo o materialismo. Então, o Espiritismo tem a preocupação de desmistificar essa noção, porque essa noção materialista, ela também será altamente responsável por esse hedonismo, ou a busca do prazer a qualquer custo, esse relativismo ético, que, de repente, não tem valores, se faz o que quer e bem entende. Então, as ideias materialistas, elas também são responsáveis, não são exclusivamente,
mas elas também são responsáveis por todo esse conjunto de situações nas quais nós estamos vivenciando e mergulhando o que inúmeros autores, estudiosos, futuristas, antropólogos, sociólogos denominam como um verdadeiro caos civilizatório. Né? Então, nós estamos vivenciando o caos civilizatório. Que civilização é essa que mata as suas crianças, que mata os seus idosos, que rechaça os portadores, ou a chamada, hoje, na nomenclatura, as chamadas pessoas com deficiência? Como é que nós estamos vivendo um processo que quer se dizer de civilização, quando nós temos a fome campeando, quando nós temos uma série de consequências terríveis em relação a tudo isso, né? Em especial, nós temos uma profunda dificuldade de superar desigualdades, de superar o que já foi colocado de modo muito apropriado na vinheta que apresenta esta semana, egoísmo, orgulho, e aí os primos, né, os irmãos também, vaidade, ciúme, cupidez, enfim, um conjunto de problemas que nós temos para superar. Então, a pergunta é clara, o que é que nós podemos desejar? Se eu tenho isso, ou seja, se eu tenho essa educação intelectual e se eu tenho essa educação sociomoral, então o que é que eu quero? Né? Ou seja, o que temos e o que queremos. Então, dentro da área intelectual, que é rápida, apenas para nós tecermos um quadro, o que nós desejamos é, em especial, uma educação intelectual que ensine a pensar. Não que faça da cabeça da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, enfim, do aprendiz, meramente o que? Uma cabeça que vai receber conteúdos e conteúdos e conteúdos. Né? E, principalmente, através de uma forma extremamente passiva de assimilação. Então, o que é que nós queremos? Nós queremos o ensinar a pensar. Muito apropriado também, já vimos aí, né? Os 4 pilares de educação para o século XXI, estabelecido pela Comissão da Unesco em relação àquilo que seria bom para a educação do século XXI. O aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver, o aprender a ser. Como aprendizagens fundamentais para uma vida em sociedade. Mas quando nós falamos, quando nós abordamos a questão de o ensinar a pensar, a primeira pergunta que se coloca é como é que se faz isso? E a resposta é muito rápida, que não temos tempo para muitas análises, mas seria, em especial, o desenvolvimento das chamadas metodologias ativas, com novos papéis pedagógicos, tanto de alunos, quanto de professores, quanto de equipe de coordenação pedagógica e equipe de gestão. Então, é preciso, né, que a gente mude o paradigma. Ou seja, há muita inteligência, há muita criatividade, há muita inventividade que está morrendo. Por quê? Porque está abafado estão abafadas essas características por um tipo de educação intelectual que não prima nem pela criatividade, nem pela inventividade, muito menos pela criticidade. Então, o que é que isso exige? Exige, principalmente, partir de interesses, experimentar, ser capaz de experimentar, o uso do lúdico, o uso do game, especialmente, né? A partir de certa idade, o game como recurso, o jogo como recurso, estimular, como dissemos, a criatividade, a criticidade, mas também não podemos esquecer que a escola, e lembramos para isso a contribuição de Leon Denis na obra Depois da Morte. A escola também não pode deixar de trabalhar valores e consciência, consciência crítica, porque senão nós teremos uma instituição que não estará utilizando todo o seu potencial. Então, com vistas a um futuro, a novos tempos, né, ao chamado progresso intelectual das novas gerações, nós temos que rever, inclusive, a nossa educação intelectual. Não esqueçamos que sobre o desenvolvimento intelectual, nós vamos encontrar no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, o incentivo do Mestre dos Mestres, Jesus, quando nos diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E libertará de quê? Do equívoco, do erro, do engano, do fanatismo, mas também da passividade.
mas também numa postura como se fosse ingênua, indiferente diante da vida. Então, tudo isso também, a verdade, ela vai nos ajudar a superar. Mas o que mais nos interessa e o que a gente precisa buscar agora para a construção de novos tempos, no que se refere agora aos aspectos sociais e morais. Então, nós vamos responder de modo bem direto com duas expressões. Podemos responder dizendo que se o que temos, que é complicado, que nós temos uma sociedade, aí a gente poderia usar N autores, a gente poderia lembrar o Bauman, a gente poderia lembrar o Morin, o Restrepo, o próprio Paulo Freire e muitos outros. Nós vivemos uma sociedade com algumas dificuldades graves. Vamos daqui a pouco apenas listar algumas, mas citando aí esses luminares aí do pensamento que estão trazendo, como o Morin aí, nonagenário, trazendo para nós muitas ideias interessantes, muita crítica em relação ao que estamos vivenciando nesses dias. Então, a gente vai responder de uma maneira muito simples. Nós podemos responder que o que nós desejamos, e não só desejamos, o que nós precisamos nesses novos tempos é um mundo melhor e mais saudável para todos. Vamos lá, facilzinho, né? Um mundo melhor e um mundo mais saudável para todos. O que é que significa um mundo melhor? Um mundo melhor significa, principalmente, sob o ponto de vista operacional, que é o que importa, Não basta teorizar. Então, nós vamos, lutar conforme a orientação que está lá. Já foi lembrada aí também pelo Livro dos Espíritos, As instituições entretêm e excitam o egoísmo. Então, egoísmo, o vício radical, a grande chaga da humanidade. Como é que nós queremos novo tempo, novos tempos, mantendo os velhos hábitos? É por essa razão que nos diz Leon Denis, olha que frase altamente sintética e profunda, está lá no livro Depois da Morte. Ele diz, para uma sociedade nova, é necessário homens novos. Então, nós não podemos imaginar um novo tempo com o velho homem. Não tem como, não existe essa possibilidade. Então, se é um novo tempo, então nós temos que ter uma nova criatura. Paulo, na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nos diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha que expressão rica de sentido. Então, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Olha aí. As coisas velhas já passaram. Então, se nós queremos novos tempos, nós queremos, então, novas criaturas. E que criaturas são essas? Primeira condição dessas criaturas é exatamente a condição da luta, do esforço, na superação do egoísmo. E aí nós vamos encontrar essa chaga, ela atuando em todas as áreas. Emmanuel nos diz que o egoísmo ele não é só no indivíduo, ele é do indivíduo, tem egoísmo de indivíduo, egoísmo de família, mas tem aqui em algum lugar do sertão, acho que por aí também, de vez em quando são famílias inimigas, Então você tem egoísmo de família, egoísmo até regional, Aqui no Brasil, esse tamanho aí de Brasilzão continental, de vez em quando nós temos aí um ranço, uma coisa feia entre nós, de preconceito regional, não é isso? Então, nós temos preconceitos os mais variados, de cor, de raça, de vinculação político-partidária, de opção sexual, e aí a lista é imensa. Então, vamos lá. Esse egoísmo, ele vai gerar diversos problemas. Não temos tempo de destrinchar, mas vamos lá. Violências em suas múltiplas manifestações. Uma muito grave, desigualdades sociais, desigualdades em relação à questão de gênero, e aí vem destruição do meio ambiente, não esquecer a nossa casa comum, os preconceitos, as guerras. Então, a gente quer um mundo melhor, então, num mundo melhor, nos novos tempos, isso tudo tem que ser superado. E dissemos ainda há pouco, um mundo mais saudável. Como é que a gente vai
tornar esta sociedade, este mundo, este planeta mais saudável. Pela renovação de quê? De ideias e de atitudes. E a gente vai superar o quê? O que é que a gente tem que superar para a criação desses novos tempos? Primeiríssimo ponto, o materialismo. Como dissemos, o materialismo está lá na Lei do Progresso, terceira parte do Livro dos Espíritos. Vai gerando a ideia, né, de que nós estamos vivenciando aquilo agora. Então, tenho que o quê? Tenho que aproveitar, eu tenho que viver, aí vem, né? O hedonismo, meu relativismo ético, né? Eu quero aproveitar, não importa quem eu esteja prejudicando, e assim por diante, não é verdade? Nós temos as viciações de diversos matizes, então isso também nós temos que superar. Nós temos que desenvolver uma atitude muito positiva no autocuidado. Há pessoas, nesse momento, especialmente em pandemia, né, nós estamos vivenciando, acredito que vocês aí também, uma atividade muito grande nossa, do movimento espírita, mas de pessoas também espíritas, no atendimento a outros companheiros e a familiares, né, e pessoas que não são espíritas. Então, é gente desesperada, é gente que não aguenta mais, é gente que está com graves problemas no campo da saúde emocional, da saúde mental, muita depressão aí, né, muitos suicídios, e, de repente, o movimento espírita tem que se reinventar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Então, o que é que nós, diante desse materialismo, diante dessas viciações, desse egoísmo encruado, o que é que nós vamos ter que desenvolver? O que é que nós temos, que cultura é essa que nós temos que buscar efetivar no novo tempo? Lá vamos nós. Autocuidado, já dizíamos. O cuidado com o outro. Se é verdade que nós encontramos muita corrupção nesses momentos, né? É venda de equipamento que não funciona, é nação querendo derrubar a nação, é uma coisa horrível. Mas nós também temos muitos e muitos exemplos de amorosidade, de pessoas simples. Eu recebi uma que eu quase morro quando eu li, né? Uma senhora, no começo, sem respirador, aqueles aparelhos de respiração artificial, então ela disse para o médico: eu vivi uma longa vida e fui muito feliz. Passe o meu respirador artificial para um jovem. E ela desencarna. Nós encontramos lições belíssimas de, né, carinho, de afetividade, de amorosidade, de renúncia, de sacrifício, de abnegação. Então, cuidado com o outro, cuidado com a natureza. Porque a pandemia teve essa coisa positiva, né? Em parte do mundo. A questão do efeito estufa e outras coisas. Aqui no Brasil é que aproveitar para queimar mais a Amazônia. É outro problema, né? Mas veja bem, esse tríplice cuidado. O cuidado de nós, o cuidado do outro e o cuidado com a natureza. A grande pergunta é, e agora? Se a gente já sabe que mundo a gente quer uma educação intelectual baseada, né, no ensinar a pensar, na criatividade, na inventividade, na criticidade, né? A gente quer uma educação sociomoral onde a gente não se depare mais com tanta violência, com esse egoísmo exacerbado, o preconceito, né? As guerras, a devastação do meio ambiente, o materialismo, o hedonismo. E agora, como é que a gente vai conseguir isso tudo? A resposta está lá no Livro dos Espíritos, é através da educação. Mas há, novamente, as velhas questões. Que educação? Não vamos aqui entrar, apenas tecemos considerações em relação à educação intelectual. Vamos fechar naquilo que a doutrina espírita nos diz. É a educação moral, que é apontada como a chave do progresso moral. E Kardec nos diria, dentro de uma visão extremamente inovadora naquela época, só poderemos ter a condição social de garantias com a educação sociomoral. Olha, vai dizendo isso para nós, mais de 150, 160 e poucos anos. Olha aí. Então, não adianta, é um comentário que ele faz, a questão 685A, que não está, inclusive, a gente pensa que vai tratar de outro assunto, trata sobre economia. E daí ele faz uma pergunta: como é que a gente pode se admirar com toda essa violência, com tudo aquilo que nós estamos vendo, porque são colocadas
Essas criaturas, aos milhares, são indivíduos sem freios, indivíduos sem educação, jogados no seio da sociedade, da corrente social. É exatamente isso. É a falta de educação intelectual e de educação moral. Mas voltemos, que educação moral é essa? É a educação moral que deve ocorrer na família, que deve ocorrer nas instituições. Lembramos aí o papel da escola, a escola mesmo, a escola é formal. A instituição espírita, o movimento espírita e a própria sociedade que tem uma finalidade educativa. Tivemos a oportunidade, no domingo passado, de abordar um pouco da vida da nossa Amélia Rodrigues, né? Com o livro Primícias do Reino, com tradução lá para o inglês. Foi uma atividade lá para o pessoal da Leal Publisher. E, estudando sobre ela, fiquei impressionada, né? Ela diz assim, quando ela... Professora Amélia Rodrigues, católica, daquela fervorosa lá da Bahia. Ela dizia, todos educamos, somos educadores, pelo que falamos, pelo que agimos. Educamos no popular para as coisas certas, ou deseducamos com a nossa palavra, o nosso exemplo, a nossa ação para as coisas equivocadas. Olha que visão a esse espírito extraordinário já existia, né? Mas que educação moral é essa? Nos diz, então, Allan Kardec, e os espíritos vão nos dizer, Leon Denis vai corroborar muito disso também. Vamos começar aqui pelo nosso Leon Denis, que vai nos dizer o seguinte, estudemos desde o berço as tendências que a criança trouxe das suas existências anteriores. Apliquemo-nos a desenvolver as boas e aniquilar as más. É uma sintonia entre Leon Denis e o que estará lá colocado, né, pelo Santo Agostinho, no capítulo 14 do Evangelho, a mensagem A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Qual é a primeira tarefa dos pais? Costumamos dizer aqui no Nordeste que depois do abestalhamento, meu netinho, meu filhinho, meu sobrinho, a gente tem que despertar, né? Que instintos esse espírito já apresenta? Porque a doutrina espírita tem uma visão originalíssima da educação. Aquela criança é um espírito imortal que tem o seu ontem e traz o seu ontem na forma de tendências, na forma de inclinações, de aptidões, de interesses, até certo ponto temperamento, até certo ponto caráter. Então, os pais têm essa tarefa extraordinária. Muito antes de se falar sobre o valor do pai, o homem, pai-homem, no sentido da figura paterna, Kardec já pergunta e os espíritos respondem. Não é só a maternidade que é a missão, a paternidade também. E os pais, no sentido de família, né, dentro, respeitando aí a constituição dos novos arranjos, a família, ela é responsável pela orientação, não só pela orientação da educação, né, intelectual, da chamada educação da civilidade, os costumes, não, é principalmente o fator moralizante que a família possui. E dentro da visão espírita, mais um fator, ou mais uma função, que é a função regenerativa. Então, essa educação moral se dá inicialmente na família. As escolas compete também o desenvolvimento, não só, como dizíamos, das coisas apenas vinculadas ao aspecto simplesmente intelectual. Ela é um Denis também que diz assim, a moral da escola, desprovida de sanção afetiva, sem ideal verdadeiro, é estéril e incapaz de reformar a sociedade. Né? Então, é necessário superar paradigmas equivocados, né? De que hoje se coloca um filho na escola só para ele se preparar para o Enem. Né? Não é isso. Então, tem que ter um padrão diferenciado. Apenas a título de exemplo, minha neta estuda numa instituição que é religiosa, né? Um colégio tradicional aqui, mais de 80 anos, e, curiosamente, ela estava com a farda e ela pedia uma comida que estava sendo, uma refeição que estava sendo preparada, chegou um rapaz, olhou para ela e disse assim, ela é do tal colégio? Eu disse, sim. E você? Ele disse assim, pois é, eu quero... A senhora quer? Eu disse, eu sou a avó dela. Pois é, eu quero lhe dizer assim, faça tudo, mas não tire essa criança dessa escola. Não tem, eu sei que ela é uma escola, não é muito barata, é cara, mas eu digo à senhora, o homem que eu sou hoje é da família e é da escola. Porque lá eu não tenho só conhecimentos, eu tenho valores, eu recebi valores. Eu achei tão bonito, um jovem, até por volta de 18, 19 anos, tinha recém-ingressado, então, na universidade. Então, eu achei importante, achei bonito, levei, inclusive, essa informação, né, para a escola. Tem também um papel muito importante.
e a sociedade como um todo. Onde quer que nós estejamos e onde quer que nós exerçamos algum papel de influência, né? Influência digital, não é só isso, tá? Mas é também. Então, onde quer que nós tenhamos uma ação efetiva de influenciar comportamentos, né? A minha neta, 10 anos, diz assim, tendências. E, pois é, comportamentos, tendências. Há uma responsabilidade muito grande em tudo isso. Então, também a sociedade tem que assumir o seu caráter educativo. Mas que educação moral é essa? Diz Kardec. Primeiramente, não é livresca. É aquela que não quer formar só homens instruídos, é aquela que quer formar pessoas de bem. E pessoas de bem que consigam assimilar valores que são apontados na qualificação. O nosso irmão Fabiano lembrou muito bem aí, a Gênesis, o último capítulo, alguns valores como respeito, como ordem, como previdência. E lembrando que está lá, em Obras Póstumas, a fraternidade na grande base para a construção de novos tempos, de uma sociedade digna para todos. E, finalmente, diríamos, esses novos tempos são tempos também de regeneração, são tempos de seleção, são tempos de esforço, primeiramente de esforço pessoal, de esforço familiar, de esforço social, de esforço institucional. Dizíamos ainda há pouco, o movimento espírita tem feito um esforço imenso também para, diante da situação que atualmente vivenciamos, da pandemia, do recolhimento social. Uma amiga minha da Paraíba diz que é retiro espiritual prolongado, é o REP. E eu digo, bota o outro P, tem que ser retiro espiritual prolongado e produtivo. Então, nós temos que nos reinventar em termos de movimento. Por isso, aqui, no final de semana, é uma festa, porque nós temos eu e o marido e a filha, todos evangelizadores. Então, é evangelização infantil, evangelização juvenil, é estudo com o pessoal do estudo sistematizado, é estudo do livro dos médicos com o pessoal da mediúnica, enfim, é a reinvenção que o próprio movimento está tendo para permanecer com vínculos afetivos, vínculos de estudo, vibrar juntos, estudar juntos, nos apoiarmos, então, uns aos outros. E muita gente, a gente conversava com uma amiga, que é de Rondônia, ela dizia assim, ai, Sandra, eu estou enlouquecida com essa coisa nova, essa parafernália. Eu disse, pois é, eu estava também um pouquinho na cabana, na taba, e de repente você é jogado aqui para essa situação. Mas olha, tem gente que está lá, por aqui, legal, superando. É porque o novo tem isso para nós. Da forma que no ambiente escolar, também o pessoal está procurando se reinventar, manter um ritmo de aprendizagem, que é a preocupação fundamental, eles dizem, a nossa deve ser a manutenção do vínculo de afeto, o vínculo de carinho, que nós temos inúmeras casas espíritas desenvolvendo esse trabalho, são as palestras online para o público adulto, as lives para jovens, programas de evangelização infantil, atendimento fraterno virtual, vibrações pelos doentes, pelos que estão em depressão, pelos que estão acometidos da Covid, os que trabalham. Então, nós estamos nos reinventando. Então, cuidado com a acomodação. Nós, enquanto educadores, enquanto pais, enquanto evangelizadores, enquanto coordenadores de grupos, nós somos chamados, nesse instante, a dar uma paradinha e pensar, o que é que eu posso fazer dentro deste quadro? Então, que este quadro também possa nos favorecer, porque esse novo tempo, que é um tempo, então, de regeneração, como dissemos, de seleção, dentro da transição planetária, é também um tempo de esforço para mantermos o nosso equilíbrio mental, a nossa saúde mental, emocional, para mantermos o mínimo de equilíbrio, mas também para sairmos no sentido de o que fazer neste momento. Nós estamos numa guerra diferente, dizíamos a um amigo, silenciosa, esquisita, mas nós estamos sendo chamados a um processo criativo, a um processo inventivo,
positivo. Eu tenho acompanhado isso aqui pelo próprio trabalho da filha, do esposo, de amigos, é o Brasil todo, né, socializando as suas experiências online. Hoje nós acompanhamos nossos jovens aí do Amapá coordenando evangelho. Nós temos hoje uma prática muito, muito gostosa, toda noite nós participamos, o evangelho online, né, lá do Centro Espírita de Afonso Corrêa, Curitiba, Paraná, toda noite, 10 para as 10 da noite. Então, nós estamos nos movimentando para quê? Para sairmos também da nossa chamada zona de conforto, né? E, finalmente, nós diríamos, para encerrarmos e começarmos a segunda parte, um pensamento que eu achei muito interessante, está na segunda epístola de Pedro. Pedro diz assim: mas nós, segundo a sua promessa, a promessa de Jesus, aguardaremos novos céus e nova terra em que habite a justiça. Isso eu achei profundo. Achei profundo, né? Então, nós temos que ter essa confiança. Novos tempos virão, mas precisamos perguntar qual é a nossa contribuição pessoal, institucional e de movimento para que seja, como Pedro coloca, um mundo de justiça. Então, não esqueçamos, fechando com Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Sigamos confiantes, fazendo o nosso melhor, porque o futuro se faz hoje, com certeza. É isso, Fred? Querida, que prazer te ouvir. A gente podia ter um horário aqui de umas 6 horas seguidas, porque que vontade de destrinchar cada tópico que você levantou. Que síntese maravilhosa foi essa. Muito obrigado. Mas a gente tem umas perguntinhas aqui para você, mesmo com o tempo, a gente não está muito preocupado em fazer todas. A gente quer trazer aqui para a nossa conversa nossa querida Lorenza, né? Nossa ala jovem aqui do Movimento Espírita conversando. Lorenza, você tem uma pergunta aí para a Sandra que eu estou sabendo. Eu tenho. Opa, Lorenza, que nome bonito. Sandra, eu vejo um conflito muito grande entre os evangelizadores, né? Porque nós, evangelizadores, a gente está tentando, a gente ainda não chegou no ponto de perfeição, a gente está aqui caminhando, que é um conflito muito grande entre o tabu de só aprender sentado e lendo com um livro físico na mão versus o nosso mundo de atualidade. E eu brinco que não dá mais para a gente tentar competir com o Instagram. A gente tem 2 segundos para chamar a atenção de um jovem, porque 2 segundos é o tempo que ele pula um story de 15 segundos, então ninguém vê um story até o final. Como é que a gente espera com 1 hora e meia de evangelização, né, chamar a atenção? E mais do que isso, como que a gente adquire conhecimento fora desse livro físico na mão? O que você pode contar para a gente, quanto evangelizador, como que a gente pode quebrar esse tabu que a gente tem tão forte? E aí eu acho que a quarentena veio para impulsionar a gente nesse ponto também. Mas como que a gente não julga o jovem como ignorante só porque ele não está com o livro físico na mão? Em primeiro lugar, a gente entende todo o valor do livro, há toda uma campanha, inclusive, né, da própria Federação Espírita Brasileira, para estimular o livro, que é, por excelência, o nosso grande recurso de divulgação, considerando que no nosso Brasil, em pesquisa aqui, lógico, deve ter outros dados mais atualizados, mas até um tempinho atrás, esse ano mesmo, né, cerca de 38% dos domicílios não possuem computadores, né? Então, a gente não pode desprezar o livro. E, por um detalhe também, Lorenza, muito importante, você é bastante jovem, mas deve perceber, há muita manipulação no mundo da internet, né? Muita manipulação. Não é só fake news, não, né? Bota fake site também, bota aí fake de tudo que é jeito, e você realmente tem que ter muito cuidado. Então, o livro ele tem uma credibilidade que a gente não pode esquecer. Agora, desde o dia desde a época que surge a internet, né? E que eu costumava dizer aos meus alunos da universidade, apareceu um novo pai, que não é celestial, mas é um pai terreno chamado Pai Google. Conhece ele?
Desde que apareceu o tal do pai Google, meu Deus do céu. Agora é um pai esquisito, né? Porque às vezes ele diz cada besteira, diz umas coisas erradas e assim vai, né? Então, o que é que ocorre? Esse é um dos motivos, inclusive, dos problemas das escolas. A escola, antigamente, era o reduto exclusivo do saber. Hoje não existe mais. Não existe mais isso. Então, com todo respeito, o evangelizador que teima em não perceber isso, ele tem que se atualizar. Ele tem que se atualizar. Não é assim. Né? Hoje o conhecimento está aí. Eu tenho, já falei, a minha neta de 10 anos, ela diz às vezes que não gosta disso, não gosta daquilo, mas ela diz assim para mim, eu sou uma pesquisadora. Uma pesquisadora, eu sou uma pesquisadora. Eu passei um mês pesquisando tubarões, ela adora tubarões. Então, ela sabe tudo de tubarões, no grupo de tubarão, tudo de tubarão ela sabe. Aí eu perguntei para ela, e agora vai estudar o quê? Elefante. Então, vai estudar elefante. Então, preste atenção, como você disse, é muito rápido isso tudo. E isso tem uma vantagem, que é o acesso, e uma desvantagem, que é uma certa facilidade em excesso, que pode gerar desinteresse, superficialidade. Né? Então, hoje recebia de um amigo nosso, brincando, a gente conversando, ele disse, a nossa juventude ontem, a gente fez um quiz famoso. E foi muito interessante, porque a gente fez um quiz aqui há uns 3 anos, por ocasião de uma formação para evangelizadores, e o nosso querido Cirne aplicou um quiz. E aí, o que aconteceu? Né? A gente lá, quem tinha celular, a gente colocou, e veja bem que situação. A velhinha aqui tirou em primeiro lugar. O outro, que era quase 60 anos, tirou em segundo. E o outro tirou em terceiro. Era tudo, não tinha nenhum com menos de 50. Eu achei interessante pelo seguinte, um jovem de seus 20 e poucos anos olhou para mim e disse assim, como é que a senhora tirou o primeiro lugar? Como se dizendo assim, mas a senhora é idosa. E eu disse para ele, gente, é um conceito equivocado, né? O conceito equivocado é velho é uma coisa, idoso é outra, tá? Então, pode ser idoso, mas não é velho. Velho é outro conceito. Então, ele ficou assim, depois ele percebeu que tinha dito, ficou assim meio sem graça. Não, meu amor, não se preocupe não, porque a última pergunta só idoso sabia. A pergunta foi do movimento espírita, e aí ele ficou sem saber. E aí eu brinquei com ele. Mas é isso mesmo. Então, muitas vezes a gente se acha também velho, né, para isso, para aquilo. Então, o evangelizador, ele tem que se reinventar. Olha, eu digo até hoje que a maior alegria da minha vida, eu vim de evangelização infantil, né? Então, eu comecei a frequentar evangelização aos 6 anos, certo? Então, é tempo para caramba, né? Então, foi a minha alegria, porque a minha inserção no movimento espírita me fez entrar em diversas áreas de atividade. Muita coisa. O movimento espírita é riquíssimo. Então, o evangelizador, ele tem amplas chances, né, de o que ele renovar as suas ideias. E não tem vergonha, não. Não pode ter vergonha. Não é que seja sem vergonha. Mas é assim, né? Está com dificuldade, pede alguém. Ai, tem uma amiga nossa assim, ai, essas coisas assim, mas o que? A filha, pô, eu me enrolo que sou bobina também, mas aí de repente vem a filha, diz, olha, não é assim, e às vezes até a neta diz, chega, cadê o som? Ela, calma, vovó, e vai lá, e bota o som. Então, o evangelizador, ele tem que entender que ele pode e deve se reinventar, e não tem mais essa visão de que o conhecimento é somente pelo livro físico, isso já não existe mais. O livro físico continua sendo realmente o nosso grande recurso, mas nós estamos aí e podemos e devemos usar de maneira criativa, responsável, dinâmica, os recursos que a tecnologia nos apresenta, as chamadas metodologias ativas, né? Essa é a nomenclatura que se usa, né? Mas não esquecer, permeando isso com o nosso carinho, porque quando o nosso evangelizando percebe esse nosso empenho, ele mesmo nos ajuda, ele mesmo nos auxilia, ele mesmo se torna, né, o nosso companheiro na busca de cada vez mais encontrar um caminho de interação e de aprendizagem. Pergunta boa. Pergunta boa. Mas uma pergunta dessa, a gente tem que fazer mais outra reunião para tratar desse assunto, né? Então, Lorenza, querida, muito obrigada pela sua pergunta e pela sua participação.
Trazer um outro amigo aqui para o bate-papo. Fabiano, tenho quase certeza que você tem pergunta boa também, meu irmão. Fica à vontade aí. Tem umas 12 aqui, mas eu posso fazer uma, né? Eu acho que eu deixaria você fazer, você e o Lourenço ficaria até amanhã, mas acho que negócio de tempo é um problema, né? A gente sabe que o espírito é imortal, mas na Terra a gente tem tempo. Fica à vontade. Sandra querida, foram muitos os aspectos que você abordou num pouco espaço de tempo. Eu quero pontuar aqui algo que me deixou extremamente feliz de ouvi-la, que é a necessidade da reinvenção do movimento espírita. E nós precisamos bater nessa tecla ferozmente, porque é justamente nesse processo de quebra de paradigma que a gente vai conseguir implementar mudanças. E aí você fala, quando diz dessa questão da reinvenção, de formas de estudar o espiritismo. Metodologias ativas, gamificação, aulas híbridas. Eu achei isso fantástico e isso tem que estar na pauta de todo mundo. Mas a minha pergunta, isso é só um registro. A minha pergunta vai mais quando você fala de relativismo ético, visão hedonista e viciação. E aí é o seguinte, com tantos apelos nesse estágio de desenvolvimento da sociedade, como educar o ser para se contrapor a essas posturas materialistas? Olha, está muito claro para nós em O Livro dos Espíritos que quanto mais nós damos valor às coisas materiais, está lá, muito claro para nós na terceira parte, mais nós, usando a expressão, nos imantamos na experiência material e corpórea. E quanto menos a gente está imantado, ou seja, quanto mais uma visão espiritualista, ela, consegue ser devidamente alcançada por nós, então menos valor nós vamos dar às coisas de ordem mais material. Então, acredito, Fabiano, que aí está a grande tarefa da divulgação doutrinária. A divulgação doutrinária deve ter como primazia a construção de uma leitura imortalista, de uma leitura ética da vida, desde cedo. Criança, adolescente, jovem, adulto, idoso e desencarnado. Porque nós trabalhamos com todos eles, não é verdade? Então, é preciso que a doutrina espírita ela seja, de fato, conhecida. A sua proposição ética, o seu paradigma imortalista, isso tudo tem que ser divulgado. Agora, preste atenção, com todo respeito. Principalmente nessa época de lives e tudo, olha, gente, há uma espécie de massificação também. De repente, é uma coisa assim, até meio estranha. Todo mundo que, de repente, tem acesso e sabe manusear a rede social, aí todo mundo agora virou expositor nacional, internacional, levando, inclusive, suas opiniões de ordem pessoal. Aí é complicado, é grave. Então, penso que quando eu falando desse relativismo ético e de todas essas dificuldades que o mundo está vivenciando nesse momento, é principalmente fruto de quê? Fruto de toda uma decepção religiosa, a gente não pode negar, não é isso? De onde devia vir a liderança, grande liderança moral, ética, não veio. Basta dizer que no mundo, na história da humanidade, quem mais fomentou guerra foram as religiões. Então, é complicado, A desestruturação familiar, e, em especial, uma espécie de reificação de quê? De conteúdos meramente intelectuais, pelo abandono, inclusive, de preocupações éticas no seio da família, da escola, da vizinhança e da sociedade. Então, juntando isso tudo, ou mergulhando isso tudo com o quê? Com uma sociedade consumista, que nós temos, profundamente consumista, onde você vale não pelo que você é, mas pelo que você tem. Então, você vai observar que a muqueca ficou complicada. A muqueca ficou complicada. Então, daí a grande importância que Emmanuel coloca, uma caridade essencial, está no livro Roteiro. Muita gente pergunta onde é que está essa afirmativa, está no livro Roteiro. Então, a maior caridade que nós fazemos à doutrina espírita é a sua divulgação. Data vênia, Emmanuel, vou dizer, correta.
a divulgação correta. Não para satisfazer a A ou a B, não para lembrar, vamos dizer assim, né, determinadas posturas ou escolhas de pessoas que se consideram lideranças, mas a doutrina espírita tal qual ela é. Então, a constituição de uma leitura de mundo, que seja uma leitura de mundo imortalista, reencarnacionista e com perspectiva de futuro, alicerçar essa visão na compreensão do Deus de amor e de justiça, acredito que é a grande contribuição, o grande antídoto que a doutrina espírita nos oferece no combate ao materialismo e a toda essa situação de extremas dificuldades que nós vivemos no campo ético-moral. Que conversa boa, gente. Acho que a gente podia ficar aqui, sei lá, até às 10, né? A gente podia combinar com os amigos da Rede Amiga Espírita, mas tudo aquilo que é bom deixa a vontade de ficar para sempre, né? Então, essa é a nossa finalidade, esse é o nosso desejo. Então, trazer de volta à tela aqui, Sandra, todos esses amigos queridos que nos acompanharam. A Emília ficou no bastidor aqui comigo, monitorando as coisas. Fabiano, você, Sandrinha, que honra, que alegria ter você conosco. Muito obrigado, querida. Eu queria só ouvir algumas considerações finais suas e depois, Fabiano, pode nos conduzir, meu irmão, no encerramento. Olha, eu gostaria, primeiramente, de agradecer o convite, né, de vocês, né, dizer que os nossos queridos do Espírito Santo, a Maria Lúcia, a nossa Dalva, né, a nossa Janinha aí escondida, né, todos estão aí, graças a Deus. Sempre me lembro com muito carinho do nosso Palhano, né, do nosso Júlio César Grande Ribeiro. Então, eu tenho assim, muitas vinculações aos queridos amigos aí do Espírito Santo. E agora tem um amigo meu aí, viu, que é o Ricardo Alves, que já está enturmado. Agradeço muito a acolhida que deram a ele, né? Agradecer e mandar um abraço a todos os nossos companheiros, a Casa Espírita Cristã, né? Aí, eu não sei fazer não, eu tenho que fazer um treino, certo? Você fazer esse coraçãozinho, não. Chega que a cabeça agora, olha, deu um tilt no meu juízo. Chega, Wallace, pronto, meu amado Wallace, tá? Um beijo bem grande para você, sei que você está por aí, né? E dizer que estamos aqui nas lutas, né? No retiro espiritual prolongado produtivo, contando sempre com o apoio, o amor dos companheiros, o carinho, o cuidado, e a gente vai levando. A pandemia, ninguém perguntou, passa? Passa. Quando? Sei não. Então, Fabiano, vamos nos reinventar, vamos descobrir os caminhos, não é isso, Lorena? Não é isso, Emília? Então, vamos descobrir agora. Deixar a peteca cair? Não. Desânimo? Nunca. Acomodação? Nunca. Né? Nós vamos pensar muita coisa, rever muitas coisas, mas nós estamos seguindo adiante. Eu digo assim, são 3 caminhos que a gente vai fazer. Para frente, para o alto e para dentro. Né? Então, a gente vai juntar essas 3 situações e seguir adiante. Muito obrigado. E durante a semana, meus queridos amores aí, a Miriam, nossa Miriam amada, nosso Álvaro, nossa Cíntia, os diversos companheiros aí estarão. Vocês tiram o coro deles, que eles têm muito coro para dar. Que bom. Afinal de contas, nós somos trabalhadores da última hora, né, Sandra? Não podemos esmorecer jamais, né? Não podemos esmorecer jamais. E você citou o Ricardo já está inserido nos trabalhos aqui, inclusive vai participar conosco do ciclo de capacitação da mediunidade, que começa na semana que vem. O Ricardo vai estar junto aí com o pessoal da área de mediunidade, Vanderlei e tantos outros. Tá? Sandra? Isso aí. E eu agradeço, porque ele foi muito... quando ele foi para aí, a gente disse assim, olha... ele é assim, meio temeroso, receoso, né? E aí eu agradeço muito a acolhida que vocês deram, né? A gente, quando chega... Eu sou pernambucana, quando cheguei aqui, né, a gente sair da raiz e vir é difícil, né? Então, agradeço muito ao acolhimento de vocês. Beijo bem grande, saudade. Dalva, Oswaldo, Maria Lúcia, né? Beijo bem grande para todos vocês.
como disse o Fred, é sempre um carinho, uma satisfação, um aprendizado estar com você. E, mais uma vez, você vai estar conosco em setembro, na Semana Espírita do Norte do Estado. E, enfim, eu acho que esses vínculos que você falou com o Espírito Santo só têm que ser fortalecidos cada vez mais pela figura carinhosa e por tudo aquilo que você traz em torno da doutrina espírita. Muito obrigado, Sandra, mais uma vez. Eu que agradeço, queridos. Obrigado a todos os amigos que participaram aqui hoje. Parabéns, mais uma vez, efusivo a toda a coordenação do Sexto CRE, cada um colaborando ao seu tempo, a sua hora. Certeza. Cada um ao seu tempo, a sua hora, com as palestras maravilhosas. E olha, chegou uma princesa. Dá tchau. Então, agora nós vamos... Você começa aqui aguenta as lives, viu? Olha, tem sido uma luta. Ela fica agoniada e depois ela diz, vai, vó, vai para lá. Isso é a paixão da vida da avó. Encerrando esses nossos trabalhos de hoje, então, nesse instante vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso querido irmão e amigo e companheiro. Irmanados aqui virtualmente, nesse sentimento único de fraternidade, onde as casas espíritas, não só do Sexto CRE, mas de todo o Espírito Santo e todos aqueles que nos assistem através da rede Amigo Espírita, que possamos vibrar por esse planeta, em especial pelo nosso país nesse momento. Momento de cuidado, cuidado para conosco, cuidado para o nosso próximo e cuidado para o planeta. Esse é o grande paradigma que nós haveremos de construir nesse mundo de regeneração. Que nesse instante, Jesus querido e amigo, sintamos nos nossos corações a vossa presença de candura, de paz e de harmonia. E que essa presença desperte cada vez mais e fortaleça em nós a fraternidade. E que possamos dividi-la com tantos aqueles com quem encontrarmos ao longo dos nossos caminhos. Que a sua paz esteja conosco agora e sempre. Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço, boa noite e amanhã tem mais. Amanhã, às 8 horas, mas agora saindo do Nordeste e indo para o Norte. Charlotte Buff conversando conosco de Roraima. Um grande abraço, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.